Olá pessoal, tudo certo? Sérgio, professor do Sérgio Grupos de Geografia, mais uma vez aqui conversando com uma extremamente competente e aprovada, Gabriela Rudiero, aprovou na URGS em Medicina nesse ano, com 17 anos de idade, saindo do Colégio Santa Inês, na verdade nem saindo, ela estava junto com o colégio, fazendo a preparação. Então hoje ela vai contar um pouquinho para nós da preparação, o que ela fez, como ela se comportou ao longo do tempo, quais foram as escolhas dela, com relação a curso, com relação a como organizar seus estudos e a vida, tá bom? Então, eu vou pedir para a Gabi fazer algumas colocações aqui, primeiramente a respeito de como é que ela chegou no Sérgio Grupo de Geografia, né? E o que isso pode ter trazido para ela de benefício, que eu acho que é importante vocês conhecerem também um pouco do curso. Vai ser breve, depois a gente vai direto para o que interessa para vocês. Tá, então eu cheguei no curso por meio de um vídeo, assim, também, de entrevista, né? Eu cheguei por meio do vídeo da Laura Schwang, que foi... Primeiro lugar na medicina em 19. Sim, foi assim que eu cheguei pro curso, pesquisei, né, tipo, grupo de geografia, Porto Alegre, e apareceu esse vídeo da Laura Schwang, eu assisti, e eu pensei, tá, não, é esse o grupo que eu preciso, sabe? O primeiro lugar da medicina da URGS passou, ela elogiou muito o curso, eu pensei, tá, esse é o grupo. E realmente, é isso mesmo, esse é o grupo. Foi extremamente necessário para minha aprovação. Fiz 43 acertos em humanas, 12 acertos em geografia no vestibular da URGS. E é isso, é um curso extremamente completo, voltado tanto para o Enem quanto para o vestibular. E foi uma ótima escolha. Com relação, foi bom tu colocar esse negócio da questão do Enem. Como é que tu vês assim, o curso em relação a ter um GEL no Enem? Isso foi um diferencial para ti? Porque eu sempre digo assim para os alunos, pessoal, a gente tem um curso específico para o Enem, eu resolvo as provas com vocês, etc, etc, etc. Qual foi o ganho que tu viste? Chegou a te ajudar, de fato? Tu viu isso em outra disciplina no mesmo curso? Com certeza, tipo, o GEL no Enem fez toda a diferença, deu um resultado excelente, né? E é completamente um diferencial dos outros grupos, porque a maior parte dos grupos que eu fiz era muito voltado para o vestibular, mas muito, assim, era raro, assim, ter questões do Enem, era tipo uma anormalidade, assim, ter anomalia, aliás, uma questão do Enem no meio da lista de exercícios, sabe? E muito foco em URGS. É, exatamente, muito foco nisso. E isso depois reverteu no meu desempenho do Enem, né, nessas outras matérias, eu não fui tão bem, assim, né? Sim. Então dá pra ver, tipo, não ter um curso assim voltado, talvez provavelmente tu não vai ter um desempenho tão bom, mas tendo um curso como o GEL no Enem, deu um resultado excelente. Tipo, se tu tivesse feito 43 em tudo, tu estaria astronauta da NASA. Exatamente. Então, com certeza, é um completamente diferencial, super que vale a pena fazer. Fazendo o GEL no Enem, conseguir esses 43 acertos, conseguir entender a prova do Enem, tipo, conseguir entender como que são abordados os conteúdos, e eu sinto que me ajudou a revisar conteúdos também pro vestibular da URGS também, tipo, que eu fui aprovada daí. Então, muito diferencial, tipo, quem vem pro curso tem que seguir tudo, tem que fazer o GEL no Enem pra conseguir esse resultado. Eu vou falar assim, por que esse curso existe, tá? Eu acho que é muito importante. Quando eu faço extensivo de uns 8 anos para cá, alguma coisa assim, acho que desde 2013, eu não recordo, talvez 10 anos, não sei. Desde que eu criei o GEL no Enem, eu noto um crescimento exponencial no número de acertos do Enem. Porque todo mundo faz curso para PUC, URGS. Diz que faz para Enem, mas não faz para Enem. Na verdade, não faz de conteúdo. E a prova do Enem é uma prova de interpretação acima de tudo. Né? O conteúdo tu já tens da preparação do extensivo tradicional, se tu aplicas com preparação para a interpretação de questões. Eu não trabalho com competências e habilidades, não é o meu estilo de trabalho, eu prefiro trabalhar com a percepção. E aí eu trabalho com leitura, né? Então a interpretação da questão é trabalhada no GEL no Enem. E, né, a gente trabalha com questões geográficas de todas as matrizes, então isso vai dando uma amplitude de conhecimento, de compreensão da prova enorme para o aluno. E claro, nem todo mundo passa dos 40, mas eu tenho muitos alunos que passam dos 40 todos os anos. E o nível de aprovação de federais tem crescido. Apesar de que a Gabi é um exemplo de quem passou na URGS pela prova URGS, ponto. Tá? Não teve parte do SISU. Mas a maior parte dos alunos acaba passando pela composição de notas SISU e URGS. Tá? Então, a ideia o curso 3 em 1 que eu criei trabalhar muito com prova de Enem,
Por isso que eu não trabalho no primeiro semestre com provas só conteúdo e exercício de aula. Por quê? Porque aí eu estou te preparando para saber fazer as provas no segundo semestre. Sim. Aí começa o Enem em agosto, em setembro começa o revisão PUC e URGS, né? E daí quando chegam as provas, tu já está cheio de conhecimento e capacidade de interpretação e execução das 3 principais provas, que são URGS, PUC e Enem, e por consequência de UPF, de PEL e todo o resto que vem. Sim, e uma coisa que eu acho também, tipo, já o Enem, tá, não quer dizer que todo mundo vai fazer, sei lá, mais de 40 acertos, mas com certeza todo mundo vai conseguir fazer a prova com mais facilidade. Com certeza. Tipo, vai conseguir ler a questão e não vai ser mais aquela confusão, tipo, de, que querem de mim, sabe? Que querem que tenha naquela alternativa, sabe? Então, com certeza, assim, nessa parte de interpretação lá, é muito bom. Uma coisa que eu notei, e o último comentário que eu faço sobre isso, que é importante a gente entender o processo de preparação da GAP, é a questão de que muito aluno diz o seguinte: Sérgio, eu aumentei meu número de acertos em humanas, mas aumentei também em linguagens, aumentei em natureza, porque eu pego um pouco de cada coisa e trabalhar a interpretação da questão aqui, tudo que linguagens quer. Né? Então acho que funciona bem por causa disso. Agora vamos voltar para a nossa querida aluna, tá? E como foi a tua preparação? O que tu fizeste assim? Como foi a tua organização? O que funcionou para ti? Tá, então eu tinha o colégio, né, junto, então acabava que meu tempo era um pouco limitado, né? Eu tinha... Baby, 17 anos, né, gente? Por favor, né? Então eu tinha todas as manhãs ocupadas, mais 2 tardes. Então o que sobrava? Outras 3 tardes e as noites e os 2 finais de semana. Dessas outras 3 tardes eu tinha grupo, né, assim, de disciplinas, geografia eu fiz online, daí no caso... História também, né? História online também. E literatura. Isso, geografia, história e literatura eu fiz online, porque em 3 tardes não tem como colocar todas as disciplinas, né? Então, daí eu assistia à noite essas aulas. E, bom, daí o que eu via? Tipo, logo no início do ano eu olhei, assim, dei uma olhada nos livros pra ter uma noção de como era o estilo de cada professor, sabe? Tipo, quantas questões iam ser passadas na semana, em média, porque os professores não passam, tipo, 10, daí no outro dia eles passam 100 questões da outra matéria. Não, tipo, tem um padrão, né? Então, eu logo no início eu vi, tá, quantas questões eu vou ter mais ou menos de cada matéria, tinha uns mapas para completar também, né? Então, era uma coisa que eu tinha que levar em consideração, em geografia, por exemplo. E daí eu vi, tá, é mais ou menos isso que eu tenho de cada matéria. Daí eu fui lá e vi, tá, matemática, por exemplo, era uma matéria que eu estudava 3 dias diferentes, porque eu queria fixar muito essa matéria, e também porque matemática é fácil tu esquecer, sabe? Tipo, uma fórmula, é muito fácil, tipo, tu aprender na quarta-feira, na outra quarta-feira tu não lembrar mais, sabe? Então, foi uma matéria que eu dividia 15 questões pra fazer. Mas tinham outras matérias, tipo geografia, eu dividia mais completar o livro, assim, revisar o que eu tinha completado no livro, completar os mapas e ver aqueles mapas mentais também. Isso é ótimo. Cada aula tem esse mapa mental. Sim, os mapas mentais são muito bons, então, tipo, eu vi, pra geografia eu tinha esse momento e eu também tinha um momento de fazer as questões. E daí era mais ou menos isso, tipo, eu acho que é muito de cada um, assim, mas pensar, tá, pesos 2 e 3 e matemática também, porque pontua muito, né, e o pessoal de medicina sempre foca muito bem em matemática, então separar mais de um momento, assim, pra estudar. Mas é isso, tipo, ver as matérias, ver quantas sessões foi ter e separar ao longo dos dias. E o meu método de estudo principal eram as questões. Era, tipo, eu prestava muita atenção durante as aulas, tipo, eu ficava extremamente focada, assim, e ficava fazendo anotação, porque eu sabia que a aula era o meu momento de contato com a teoria. Então eu sabia que eu tinha que absorver o máximo de conteúdo possível naquele momento, para ir direto para as questões depois, principalmente em função do tempo que eu tinha disponível, né? Não ia poder fazer cards, essas coisas para ficar revisando, porque eu não tinha tempo. Então, depois em casa, então, eu fazia questões, correção, e era isso para todas as matérias. Então, perfeito. Sobre a tua vida, o que tu mantiveste e o que tu mudou nesse último ano? Sim, tá. Eu continuei me exercitando. Tem muita gente que, fisicamente, né, tipo, continuei fazendo atividade física, porque tem muita gente que abdica disso, assim, né? Eu tive muitos colegas que falaram, muitos amigos que falaram, tipo, não vai dar pra fazer academia esse ano, sabe? Mas isso sim foi uma coisa muito importante na minha vida, sabe? E tu percebeste que eles tiveram uma perda de rendimento em função disso? Sim, com certeza. Tipo, Sempre falo, academia, caminhada, qualquer coisa que te dê prazer e te faça sair daquele ambiente,
é importante. Sim, ficaram cansados demais, sabe? Ficaram cansados demais e que uma pessoa cansada não consegue render os estudos. O intelectual cansa diferente do físico, né? Sim. E aí se tu esgota um e não esgota o outro, tu só tem perda, né? Aí fica naquelas assim, que vontade de dar uma corridinha, mas eu tenho que fazer 180 questões de química que eu não fiz no mês passado. Cara, faz 30 hoje, 30 em outro dia, reagenda, modifica o teu plano, altera ele temporariamente, faz horas adicionais, faz qualquer coisa, mas não abdica da tua saúde. Sim. Porque o físico e o mental andam juntos. O que um falha, o outro vai junto. Sim, então eu tinha academia 2 vezes na semana e um dia de balé, então eram 3 vezes na semana que eu tinha atividade física e pra mim esse era o número ideal, assim, sabe? Tipo, eu achava que mais que isso, pro ano passado, era, tipo, demais, assim. Então, assim, em tudo que eu tinha que fazer, né? Tipo, eu tinha uma prioridade que era passar na URGS, então 3 era o número ideal. 2, às vezes eram só 2 dias quando ficava muito pesado, assim, sabe? Tipo, reta final, assim, não, tem que fazer muita prova e o vestibular é daqui a um mês, e às vezes eram 2 vezes na semana. Mas nunca deixei de me exercitar. E, assim, em relação, por exemplo, a sair, assim, tipo, ver os amigos e tudo mais. Eu nunca fui muito de ficar saindo muito, então pra mim isso não mudou ano passado, sabe? Tipo, foi mais. Era até bom, assim, que eu tinha desculpa, tipo, quando me convidavam pra alguma coisa, não, eu tenho que estudar pro vestibular. Eu também sou meio eremita. Então, tipo, às vezes, tipo, geralmente, sei lá, era sexta, sábado de noite, eu não tava estudando pro vestibular, sexta e sábado de noite, eu tava vendo um filme, eu tava descansando, mas eu preferia estar em casa, sabe? Então assim, eu tinha meu momento de descanso também. Sexta-feira de noite, eu chegava em casa. Geralmente eu sempre gostei muito de ler, então eu li um livro, ou assisti uma série, assisti um filme. Sábado de noite é a mesma coisa, então... e também uma outra coisa que eu fiz ano passado, eu fui em shows, tipo, eu fui em 3 shows ano passado, e é uma coisa que eu adoro, tipo, em show, assim. E eu não abdiquei nem um pouquinho desses momentos, sabe? Tipo, eu ia pra fila de manhã, ficava até de noite e eu queria aproveitar mesmo, sabe? Então... E agora na tua aprovação, tu fez a clássica viagem, tipo assim, não vou gastar com PUC, vou dar a viagem dos sonhos pra ela. Fez isso? Ganhou do pai e da mãe? Sim, eu viajei agora. Pra onde tu fez? Eu fui pros Estados Unidos, pra Califórnia. Agora entendi o Mickey. Eu fui pra Califórnia, então... Sensacional. Muito bom, né? Então, tipo... É maravilhoso. Mas é isso, tipo, eu mantive uma rotina de estudos bem pesada, assim, né? Pra medicina tem que ser. Mas eu tinha um momento de exercício, eu tinha um momento pra relaxar do jeito que eu gostava, né? E tive alguns eventos, tive esses 3 shows que eu fui, tinha os aniversários das minhas amigas pra ir, o aniversário da minha família, nunca deixei de ir, tipo, porque pra mim era mais importante minha família do que uma prova, sabe? Então, nunca deixei. Com certeza. Então, era mais ou menos isso, assim. Ok. Bom, Gabi, eu acho que tem alguma coisa assim mais que tu te recordas que seria importante para dar de mensagem, para a gente não ficar muito tempo aqui, eu não quero tomar muito tempo da Gabi. Deixa eu pensar. É muito aquilo de não se comparar, né, com as outras pessoas, porque isso, eu lembro que no primeiro mês de cursinho, tipo, fevereiro, março, assim, isso me afetou bastante, porque era um mundo completamente novo pra mim. Tinha um pessoal, assim, também muito mais velho que eu, né? Que já estava há 3, 4 anos, 2 anos. Exatamente, e isso assustava também, tipo, porque as pessoas que estavam, sei lá, 2, 3 anos no cursinho, pra mim era tipo, meu Deus, eles sabem de tudo já. Tipo, eles têm muito conhecimento, muito mais conhecimento que eu, que tive ensino médio praticamente todo na pandemia, e eu sentia muita falta de algumas bases, de algumas matérias, e eu sentia que no cursinho que eu ia retomar isso, sabe? E chegava logo, sei lá, nas primeiras semanas, tinha gente que ia saber muita coisa. Isso dava um susto, sabe? Eu gosto muito dessa parte, foi muito importante ter falado isso. Eu vou te colocar vou te colocar uma situação. O aluno que já está há mais tempo, ele tem mais conhecimento. O que ele tem que entender, isso é muito importante para quem já fez o vestibular algumas vezes, ele tem que procurar os professores que atendem ele. Ponto. Não interessa se é o Sérgio, se é o Zé, se é o João, a Ana, não interessa. Procurar os professores que atendem ele. Muitas vezes o aluno ele fica preso, eu ganhei bolsa do curso tal. Ok, tu vai fazer o curso tal e talvez tu aprove, porque tu já está bem encaminhado com os professores anteriores que já tiveram uma preparação. Por exemplo, esse ano teve uma menina que foi em primeiro lugar da URGS, ela foi minha aluna no ano passado e tinha ido muito bem na URGS. Então ela não melhorou, talvez, em geografia, não sei, mas eu sei que ela saiu daqui bem preparada.
preparada. Né? Então, muitas vezes, o nome que aparece como aprovando não é o professor que deu a aula e colocou ela no estágio que ela está hoje. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nem sempre isso dá certo. Às vezes, tu sai de um curso muito bom e vai para um curso inferior. Porque eu gosto de dizer o seguinte, qual é a diferença do grupo, né, em geral, para cursos pré-vestibulares que dizem que são grupos, mas não são. Aqui, o curso tem o meu nome. Eu trabalho para ti. O meu objetivo é a tua aprovação. Essa é parte da minha vida. Lá, os professores não são donos, eles são colaboradores. E nem sempre todo mundo vai ser de excelência. Porque os professores que confiam muitas vezes mais ou têm mais vontade, né, de empreender em seu próprio nome, de abrir uma estrutura, etc., e tentar favorecer o aluno, são aqueles que estão naturalmente acordando mais cedo que o leão para correr mais do que ele na savana para não ser comida. Então a gente tem que trabalhar melhor para esse fim. Né? Então pensem muito bem quando vão fazer investimento, porque às vezes de graça é caro, é isso que eu quero dizer para vocês, e às vezes pagar caro também é uma porcaria se o professor não é bom. Então busquem informações, e nem sempre os melhores professores estão nos mais conhecidos. Isso eu garanto para vocês. Ah, isso sim, é com certeza. Muito importante. Né? Informem-se, assistam no YouTube, vão no Google, coloquem a pergunta, grupo disso, grupo daquilo, e ali vocês vão ver aonde tem mais repetição. De busca é onde naturalmente tem uma possibilidade de te dar aquilo que tu precisas, tá certo? Então eu queria te agradecer demais, acima de tudo, porque tu me buscaste numa entrevista como a que eu estou fazendo hoje contigo. Quero dizer que, importante, desculpem. Então, os alunos que já fizeram mais vezes, eles têm que ter esse cuidado de fazer a escolha certa do professor. Diz para o professor, vem aqui e fala comigo, Sérgio, eu não tenho como te pagar o que tu cobras, mas eu gostaria muito de fazer contigo, porque eu sei que vai dar certo, que deu certo para a Gabi. Conversa comigo, expõe a tua situação. Aluno de escola pública, tudo é negociável quando existe um porquê. Eu gosto de dizer que eu dou a ajuda para quem precisa. Tá? A Gabi não para quem procura e se explica. Né? Diz, olha, Sérgio, eu não posso. Gente, eu tenho um aluno aqui que é funcionário de empresa que não ganha muito e que está aqui com desconto. Então, exponham a realidade de vocês. Eu não quero saber se vocês são felizes na vida, se não são felizes, se vocês têm namorada, não tem. O que eu quero saber é o que vocês precisam de mim. Abram o coração e a gente vai conversar. Mas evitem fazer com algum professor que tu não tem referência. Eu acho muito importante isso. E isso não vale só para geografia, vale para tudo. Sempre converse com muita franqueza e abra o coração. Porque eu prefiro dar um desconto importante para essa pessoa, para trazer ela de volta para cá, para ela continuar, do que ela vá para outro curso e fique mais um ano achando que vai adiantar e não. Eu já tive alunos que saíram daqui e pioraram o seu nível de acerto de pontuação, eu tive alunos que saíram daqui e passaram. Né? Então, se o cara já está na porta de passar, é claro que o outro curso vai querer te dar um desconto. Né? Mas nem sempre tu vais ter o resultado esperado. Tá? Então, esse é o recado que eu queria dar. Pessoas que estão há mais tempo também nem sempre sabem mais do que tu, elas têm que ter uma atenção muito importante que eu dou assim, para quem já é veterano de pré-vestibular. Já fez uma vez, está indo para a segunda, para a terceira. Ouçam o que os outros fizeram. Analisem o que vocês fizeram. Corrijam rotas. Não aceitem sugestões que não tenham a ver com a personalidade e com o estilo de vida de vocês. Mantenham-se ativos fisicamente. Trabalhem sempre dentro das possibilidades, mas evitem atrasos. Atrasei uma lista de exercício, reagenda para a semana que vem. Eu não vou fazer 1 hora de exercício de geografia, vou fazer 2. Ou vou fazer 1h30. Não deixem as coisas acumularem. Perguntem, 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 perguntem. A Gabi foi uma das alunas que mais fez perguntas no ano passado. Valentina e Gabriela, as 2 meninas que eu entrevistei esse ano, né, das federais, tem ainda uma outra menina, mas todas me fizeram perguntas. Não cultivem dúvidas, cultivem certezas. É isso que eu queria passar para vocês. A gente está aqui para colocar vocês no caminho certo e não para criar uma dúvida. Jamais. Certo? Compreender e relacionar conteúdos é o lema aqui. São 3 cursos mesmo, é o extensivo que é conteúdos, GEL Enem, que é preparação para o Enem, e a revisão URGS-PUC, que é uma espécie de prática de provas com resolução vista pelo professor, feita pelo professor, parte presencial, quando presencial, e parte no online, aí fica um curso híbrido ou 100% online.
Eu quero dizer para vocês o seguinte, minhas 3 alunas que passaram nas federais, deste ano, daqui de Porto Alegre, foram 16 alunos, vocês têm muita atenção minha por causa disso, não são tantos alunos assim, tá? Então, as 3 que passaram na federal são online. Então, desmistifiquem que o online não funciona. Ah, sim, certo? com certeza. Tipo, Funciona muito bem. eu fiz o extensivo, tive os 3 cursos, na reta final da URGS foi muito bom ter as provas corrigidas, porque eu fazia a prova da semana, ia lá ver o vídeo, na PUC também eu assisti, eu fiz umas 3 provas, porque não era meu foco a PUC, né, então eu não fiz tantas Sim. provas, mas eu corrigia também pelo vídeo. Isso era muito bom, né, porque às vezes tu só tem, sei lá, correção escrita, ou às vezes só tem o gabarito da prova, É fato. e daí é muito mais difícil de entender, sabe? Com certeza. Então, esses 3 cursos foram muito bons. E ser online, tipo, não muda nada em relação à qualidade. Tipo, é a mesma qualidade. É a mesma aula. Exatamente, tipo, é a mesma aula. Eu fiz o ano inteiro online, tô vindo pela primeira vez aqui no curso, né? Hoje eu conheci a Gabriela. Então, mano, inclusive, tipo, é um conforto também, às vezes tu tá em casa e conseguir, tipo, assistir em casa a aula e tudo mais. O negócio é, tipo, ter o vestibular, ter o Enem, ter a aprovação como prioridade, que daí tu vai assistir tudo e vai fazer tudo. Né? Com toda certeza. Muito obrigado. Obrigada. Valeu, ótima, parabéns. E precisando, né? Foi, claro, né? Para seja o que for. Vocês também. Beijo para todos, muito obrigado. Espero que o exemplo dessa menina sirva para servir de caminho ou luz, né? Ou ideia, seja o que for, mas que ajude vocês a se estimularem, a trabalharem aquilo que faz bem para vocês. E boa sorte para todo mundo. Muito obrigado.